Esse programa chama-se Visible Body. Quando a gente fala de concentração, vocês estão na quarentena, vocês estão de saco cheio já. Vocês não aguentam mais. Pra quem tá, né, de quarentena, né? Tem a galera que tá cagando pra quarentena, né? O estudo concentrado da anatomia aqui. E aí eu escolhi uma parte pra gente se concentrar aqui. Porque às vezes vocês começam a estudar tudo de uma vez só. Deixa eu tirar a linha alba e o ligamento inguinal, que eles me atrapalham nessa hora. Isso aqui vai ser um estudo concentrado. A gente vai estudar uma parte do corpo só. Olha como é importante isso, ó. Eu vou me concentrar aqui, ó, nessa estrutura osteofibrosa aqui, ó. Isso aqui é o forame isquiático maior. Forame isquiático maior. É o fim. Então aqui é o fim. Então é a abreviação de forame isquiático maior. Qual que é a importância desse forame isquiático maior? Então olha só, eu vou fazer com vocês agora um estudo totalmente concentrado só aqui, ó. Eu não quero ver outra parte, eu só quero isso aqui, eu quero saber disso aqui, ó. O que passa nesse forame isquiático maior aqui, ó? Sabe o que passa ali? Primeiro vamos falar do que é feito esse forame isquiático maior. Aqui é uma coisa bastante interessante, olha isso, ó. Eu tenho esse osso aqui, ó. O conjunto dos três ossos do quadril, forma o osso do quadril, ele é dividido em três partes. Essa porção superior aqui é chamada ilíaco. Isso aqui é o ilíaco, todo mundo sabe disso. Mas olha que coisa louca que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês devem ter aprendido isso em anatomia, mas não pararam para pensar. O nome dessa coisa aqui, olha como que chama. Ó, essa coisa aqui, ó. Olha como chama isso. Isso aqui é o ilíaco. O osso é o ilíaco. Olha como que chama essa incisura aqui, ó. Olha aqui, ó. Incisura isquiática maior. Essa incisura chama-se incisura isquiática. Olha que coisa louca. Essa aqui é a incisura isquiática maior, ó. Tá bom? Essa aqui, ó. E essa aqui é a incisura isquiática menor. Então a menor fica abaixo da espinha e a maior fica acima. Olha que coisa louca. A incisura isquiática maior pertence ao ilíaco. O que explica isso? Não sei, a Númina tem que explicar isso para nós. Eu preferia que isso aqui chamasse incisura isquiática e isso aqui incisura ilíaca. Ia ficar melhor. Só que essa aqui é a isquiática maior. A incisura isquiática maior pertence ao ilíaco. Olha que coisa louca. Isso aí eu usava muito em prova para enganar aluno, tá? Então isso aqui é uma dica ouro para vocês. Aí a gente vai ter a formação do túnel osteofibroso aqui, ó. Que a gente tem aqui a incisura isquiática maior. Aí quais são os limites dessa estrutura aqui, ó? Eu vou ter aqui uma parte do isquio. Eu tenho aqui um ligamento, tá? Que é chamado ligamento sacroespinhoso, porque ele vai do sacro até a espinha isquiática. E aqui eu tenho essa banda inferior do ligamento sacroilíaco posterior, ó. Tá vendo, ó? A limitação desse espaço aqui? Por que esse espaço é importante? É um espaço osteofibroso, ó. Eu tenho ilíaco, parte do isquio, ligamento sacroespinhoso e ligamento sacroilíaco posterior. Ó. Se eu colocar a parte neurológica, olha quem aparece aí. Ó. Quem atravessa esse espaço aí? O ciático, tá? O nervo ciático ou o nervo isquiático, tá? Tanto faz como você chama ele. Ciático ou isquiático é a mesma pessoa, é esse aqui, ó. Então, o ciático, ele emerge a partir do forame isquiático maior. Tá vendo a importância do forame isquiático maior? Só o nervo isquiático emerge aí? Não. Lateralmente a ele eu tenho esse nervo emergindo aqui, ó, que esse aqui é o nervo glúteo inferior, tá? Nervo glúteo inferior que ele inerva o glúteo máximo. Medialmente a ele aqui, ó, eu tenho o famoso nervo pudendo, que ele vai formar os nervos do períneo, né? Então ele vai inervar o períneo e o assoalho pélvico. E aqui eu tenho um nervo cutâneo, ó. Tá? Que esse aqui é o nervo cutâneo femoral posterior. Esse nervo cutâneo femoral posterior, ele forma esse outro nervinho aqui, ó, que é o nervo cluneal inferior. Já ouviu falar desse nervo aqui, ó? Nervo cluneal inferior, os nervos cluneais. Nervo cluneal é o nervo que inerva a pele do bumbum, tá? Então é o nervo cutâneo aí. Então vocês observaram a importância desse espaço aqui, ó. Então aqui eu tenho espaço, que é o forame isquiático maior, ó.
Tô ruim de fazer círculo hoje. Então o forame isquiático maior é um forame osteofibroso, tá? É um canal osteofibroso. Sabe o túnel do carpo lá na mão? Que é um túnel osteofibroso entre os ossos do carpo e o ligamento transverso? Aí passa lá um nervo. Aí aquele nervo, que é o nervo mediano, pode ser comprimido no canal do carpo, no túnel do carpo. Então o nervo isquiático, que é esse aqui, ó, esse grossão aí, ele pode ser comprimido aqui no forame isquiático maior. Sabe como que ele é comprimido? Assim, ó, através de um músculo, ó. Esse aqui é o músculo piriforme. Então tá aqui, ó. Ele tem origem aqui na parte interna do sacro, tá? Ele pega a parte interna do sacro aqui, entre o segundo e o quarto forame sacrais anteriores, tá? Então ele parte da porção anterior aqui do sacro, aí ele vai emergir através do forame isquiático maior e se inserir aqui no ápice do trocânter maior do fêmur. Isso aqui é o fêmur, ó, que é o trocânter maior do fêmur. Então aqui a gente tem o forame isquiático maior, aqui a gente tem o nervo isquiático, e aqui a gente tem acima dele, e anteriormente a ele, o músculo piriforme. Então não é incomum a obstrução do nervo isquiático aqui no forame isquiático maior, tá bom? Então como pode acontecer isso aí? Você acha que é em todo mundo que acontece isso? O nome dessa compressão do ciático é chamada síndrome do piriforme. Então a gente tem uma classificação, se vocês quiserem se aprofundar nessa classificação, quem fez a classificação das saídas do nervo ciático através do músculo piriforme foi um camarada chamado Beaton. Então vocês podem procurar pela classificação de Beaton. Na classificação de Beaton a gente tem várias características de saída do nervo ciático aqui. Ele vai sair sempre através do forame isquiático maior e aí ele emerge a partir do piriforme. Então o que pode acontecer? Isso aqui é o normal, ó. O normal da vida, tá? 85% das pessoas sai assim, ó. Você tem o nervo isquiático aqui, ó. Ele emerge à frente do piriforme e depois ele passa abaixo, tá? Ele vai passar aqui pelo chamado recesso infrapiriforme. Se eu colocar o músculo que tem embaixo dele aqui, ó, o espaço que eu tenho entre o piriforme e o músculo gêmeo superior aqui, ó, que são dois músculos profundos do quadril aqui, ó, vai formar esse recesso aqui, ó. É o recesso infrapiriforme, tá bom? Porque eu tenho também um recesso suprapiriforme ali, ó. Se eu colocar o glúteo mínimo, eu tenho aqui, ó, um recesso suprapiriforme, onde eu tenho aqui a passagem, ó, de um outro nervo, que esse aqui é o nervo glúteo superior. Então, olha que interessante como que é a saída que eu tenho aqui do forame isquiático maior. No recesso suprapiriforme, acima do piriforme, emerge o nervo glúteo superior, tá? Que ele inerva o glúteo médio e o tensor da face lata. E no recesso infrapiriforme, eu tenho aqui emergindo o nervo glúteo inferior. Tá entendendo por que o nervo glúteo é superior e esse aqui é inferior, ó? Tá? Então é por isso que a gente tem essas características, ó. Agora você entende o porquê que esse aqui é o nervo glúteo superior e esse aqui é o nervo glúteo inferior. Tá muito claro quando você entende a saída desses nervos através do forame isquiático maior, tá bom? Então, pessoal, acho que a única coisa que presta na vida aqui é o isquiático, mas tem outros nervos emergindo a partir desse forame isquiático maior. Tá bom? Você pode ter compressão de outros nervos. Geralmente, a compressão de outros nervos se dá aqui por hipertrofia muscular, tanto que a síndrome do piriforme, né, é chamada síndrome do bumbum durinho. Já viu isso? Mulherada treina o bumbum, fica com o bumbum durão. Só que se acontecer dessa mulher tiver uma variação anatômica do Beaton, que eu falei para vocês, e ao invés do nervo isquiático emergir abaixo, né, no recesso infrapiriforme, emergir entre as cabeças do músculo piriforme aqui, ó. Imagina o isquiático emergindo aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Puta, vai dar ruim, cara. Isso aqui é uma das variações de Beaton, onde o nervo isquiático emerge entre as duas cabeças do piriforme aqui, ó. Superior e inferior aqui, ó. E aí o que acontece? Se treinar muito bumbum, se tiver contratura do piriforme, o que acontece? Isso esmaga
o nervo esquiático na sua saída. E a pessoa vai ter sintomas característicos de compressão do nervo ciático lá no pé. Tá? Vai ter formigamento e dormência no pé, vai ter fraqueza dos músculos da coxa, fraqueza dos músculos da perna. Geralmente, quando acontece esse problema, o nervo mais acometido é o nervo fibular comum. Né? O ramo fibular comum é o ramo lateral do esquiático aqui. Ó. Sabe que ele já emerge da pelve com o nome de fibular comum, né? Porque o nervo esquiático, ele é dividido por uma banda de tecido conjuntivo, tá? Ele é separado, ele já vem separado lá da pelve. Onde essa parte lateral dele aqui, mesmo na pelve, isso surpreende as pessoas. Aqui, ó, tá na pelve. Sabe como é chamado esse ramo aqui, ó? Nervo fibular comum. Então esse é o nervo fibular comum. Ah, mas tá na pelve, Rogério. Fibular não é lá embaixo? Não, é que ele vai continuar aqui, ó, nessa banda. E aí eu tenho essa ramificação no joelho aqui, ó. Que aí o lateral forma o fibular comum. E o medial forma o tibial. E é interessante que lá na pelve, isso que eu falei para vocês vale para a parte medial também, tá? O lateral, aqui na pelve, é o fibular comum. Sabe como chama esse nervo medial aqui, ó? Do ciático? Tibial. Então aqui ele já chama-se tibial. Por isso que os alunos acham estranho, quando você vê a inervação dos isquiotibiais aqui, o nervo esquiático ele desce inervando os isquiotibiais aqui, posteriormente, através do ramo tibial. E aí você vai ler lá num Sobota, você lê lá que a inervação dos isquiotibiais é feita pelo nervo tibial. Você fala, oi? Nervo tibial não é daqui para baixo? A ramificação é aqui. Mas ele já desce com esse nome de tibial aqui, porque é o nervo esquiático. O que separa essas duas bandas é uma faixa de tecido conjuntivo. Por isso que o Beaton classificou vários tipos de saídas do nervo ciático aqui. Tá? Porque às vezes esse feixe de tecido conjuntivo não fecha lá na pelve, ele fica aberto. E aí o que pode acontecer? Uma das variações de Beaton é a seguinte, a saída do fibular comum acima e o tibial saindo abaixo aqui. Tá? Você tem a saída do fibular comum pelo meio e o tibial saindo abaixo. Então tem vários tipos de variações e a classificação é chamada classificação de Beaton. Então se você quiser se aprofundar pelas variações que a gente tem aqui de saída do nervo esquiático da pelve, procura por variação anatômica de Beaton, B-E-A-T-O-N, Beaton, tá? Classificação de Beaton. E aí vocês percebem que esse problema vai ocorrer aqui no forame esquiático maior. Então vocês viram que eu concentrei meu estudo numa partezinha do corpo só, que é o forame esquiático maior? E aí se eu tirar isso daqui, ó, e vocês estudam separadamente essa parte, vocês acabam nem sabendo para que serve isso. Então às vezes vocês estão lá estudando ossos, vocês estão lá, incisura esquiática maior, espinha esquiática, vocês começam a estudar, parece que vocês estão rezando quando vocês estão estudando. E aí vocês não sabem exatamente para que servem essas coisas, tá? E se eu tirar esses ligamentos aqui, você vai ver que isso aqui é um vão, é um buraco, né? Aqui está o ligamento sacroilíaco posterior, tá? A banda inferior dele, essa aqui. Aqui vocês têm o ligamento sacroespinhoso. E esse aqui é o ligamento sacrotuberoso. Se eu tirá-los, ó, você não vê mais aquele forame esquiático maior. Porque aquele forame esquiático maior é uma coisa que é limitada por ligamentos. Basicamente o ligamento sacroilíaco e o ligamento sacroespinhal. Aí eles vão formar aqui um espaço fechado, por onde você tem a passagem do piriforme, tá? Do nervo glúteo superior, tá? Do nervo glúteo inferior, do nervo esquiático, que é o mais grosso, do nervo pudendo e do nervo cutâneo femoral posterior, tá? Cutâneo femoral posterior, tá bom? É isso que vai sair nesse forame esquiático maior aqui. Piriforme, nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior, nervo esquiático, nervo pudendo e nervo cutâneo femoral posterior. Tá vendo que eu me concentrei em uma parte do estudo só? Tá vendo como concentração é importante? Eu me concentrei numa parte e fui indo, estudando tudo que eu tenho naquela parte. Então, quando vocês estiverem estudando alguma parte da anatomia,
dá uma concentrada no que vocês estão estudando e não estuda outras partes, tá? A hipertrofia do piriforme leva à lesão do nervo? Lesão não, só compressão. Toma cuidado porque os nervos têm 3 tipos de lesões. As compressivas, que elas são temporárias, se você descomprimir, para. Você tem as lesões parciais e as lesões completas, né? Que é aquilo que vocês, quando vocês estudam na neuro, você tem a neuropraxia, que é a compressão, a axonotimese como sendo a ruptura parcial, e a neurotimese é a ruptura completa do nervo, tá? Mas se você falar hipertrofia do piriforme leva a lesão, tá? Leva a compressão. Toma cuidado, compressão é diferente de lesão, tá? Então isso é uma coisa muito importante, tá? Um conceito importante. Compressão não é lesão. Compressão é compressão. Você pode descomprimir. Que nem aqui o síndrome do túnel do carpo. O que é o túnel do carpo? É um espaço osteofibroso. O que pode acontecer? Compressão do nervo mediano. Como é a cirurgia? De descompressão. Você corta o ligamento transverso, abre o ligamento transverso e descomprime o nervo mediano na mão. Tá bom? É diferente. Lesão e compressão são coisas distintas. Alongamento auxilia na descompressão. A massagem do músculo, alongamento, massagem, digitopressão, isso ajuda no relaxamento. É que assim, não é todo mundo que vai ter a síndrome do piriforme, tá? São pessoas que têm variações e essas variações provocam esse problema aí, tá? Então a pessoa tem que ter uma variação anatômica. Quer ver? Eu vou abrir aqui um arquivo meu e mostrar para vocês essas variações aí. Só para você entender quais são essas variações de Beaton aí. Você tem aqui o piriforme, o recesso suprapiriforme para a passagem do nervo glúteo superior, recesso infrapiriforme para a passagem do ciático, tá? Nervo glúteo inferior, pudendo, cutâneo femoral posterior. Passa aqui, ó, recesso infrapiriforme. Aqui o local de palpação do nervo esquiático, tá? Aqui a passagem dele, um desenho que eu gosto. E aqui as classificações aqui, ó. Tá? Você tem o tipo 1, que é o normal. Tá vendo que aqui o nervo esquiático já está separado, ó? Nervo fibular comum lateralmente, nervo tibial medialmente. Aqui é a variação do tipo 2, tá bom? Onde você tem o nervo fibular comum passando no recesso suprapiriforme e o nervo tibial no recesso infrapiriforme. Esse tipo aqui é aquele que quando o cara toma uma injeção, mesmo que a injeção seja dada mais alta, pode ter essa... a injeção pode pegar ali no nervo ciático. Aí tá aqui, ó. Agora você tá vendo. Então tá aqui, ó. Fibular comum passando no recesso supra e o tibial passando no recesso infra. Nesse tipo aqui é aquele que quando o cara toma uma injeção, aí você ouve falar, mas o cara é mó grosso, deu injeção no lugar errado. Às vezes esse nervo fibular, o fibular comum, tá passando lá, mais lateralmente aqui. Então às vezes não foi nem erro, o cara deu a injeção no lugar certo, mas pegou porque o cara tinha uma variação anatômica. Quero ver explicar pro juiz isso aí, né? Que o paciente geralmente processa, né? Aqui a variação do tipo 3, da passagem do ciático, ó. Você tem aqui a cabeça superior, do piriforme inferior. O nervo fibular comum passando entre as duas cabeças aqui, ó. Tá bom? E o tibial, você vê que o tibial tá sempre na dele, né? Sempre passa por baixo aqui. O tibial tá sempre de boa. Por isso que a maior parte das vezes, quando há esses problemas de compressão, a pessoa às vezes tem pé equinovaro, tá? Porque isso é uma característica de lesão do nervo fibular comum. E aqui, quando o cara tem uma variação do tipo 4 aqui, ó, essa variação do tipo 4, quando o cara tiver uma contratura do piriforme, ele vai gerar uma compressão no nervo esquiático. Esse aqui é mais difícil de tratar, tá? É aquele que você falou do alongamento, tá? Às vezes nem com alongamento resolve para esse cara, tá bom? A distribuição de ocorrência desses 4 tipos de Beaton aqui, essa é a classificação de Beaton, tá? A gente tem aqui cerca de 85% da população é tipo 1, tá? Gente, é normal. Nem sei se eu sou normal. Então 85% da população é tipo 1, 5% é tipo 2, 10%, outros 5% é tipo 3 e outros 5% é tipo 4. Então você tem uma distribuição parecida desses 3 tipos aqui, tá bom? Então essas são classificações de Beaton. Isso aqui é um estudo que eu tirei da Revista Americana de Quiropraxia. E é um estudo legal, um estudo de cadáver, né? Que é aquela coisa, né? Expectativa e a realidade, né? Então eu vou explicar para vocês o que eu tenho aqui, ó, nessa dissecção, ó. Então você tem aqui o sacro e tal, beleza? Aqui também. Isso aqui é o estudo de um cadáver, tá? E aí esse cadáver aqui, ele tem
a variação dos dois lados, cara. Imagina, é um sortudo na vida mesmo. Isso aqui é o piriforme, ó. Cabeça superior do piriforme e cabeça inferior. Aqui vocês têm, ó, a saída do fibular comum e a saída do tibial aqui, ó. Nervo tibial, nervo fibular comum, piriforme superior, piriforme inferior aqui, ó. Tá separado as cabeças dele. Então vocês estão vendo, ó, o tibial tá saindo corretamente e o fibular comum tá saindo no meio do piriforme. Que tipo é esse, ó? Esse aí é o tipo 3. Tá vendo? Então olha lá, ó, compara aí, ó. Aqui, ó, tipo 3, ó. Expectativa, realidade. Tá aqui, ó. Fibular comum saindo no meio, tibial saindo embaixo. Beaton tipo 3. Aí aqui tá o piriforme. Tá? Isso aqui é uma pessoa só, tá? Ele tem as duas variações, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Aqui o piriforme, nervo tibial saindo abaixo, normal, no recesso infrapiriforme. E aqui eu tenho o nervo fibular comum aqui, ó, saindo no recesso suprapiriforme. Então essa aqui é uma variação do tipo, ó lá, 2. Então do lado esquerdo o cara é tipo 3 e do lado direito o cara é tipo 2. Porque você tem 5% de chance de ter na vida, o cara tem em uma pessoa só. Não é incrível isso? Então vocês já conhecem aí também a classificação de Beaton. O Adriano perguntou, geralmente quem tem lombalgia crônica tende a ter dores no glúteo? Não necessariamente, tá? Quando o cara tem dor na coluna que irradia para o membro inferior, isso se chama lombociatalgia. Esse termo ciatalgia é referente à dor na perna, tá? No membro inferior. Não necessariamente por causa do ciático. Eu posso te falar uma coisa com precisão, porque eu já trabalhei em clínica e eu fiz um levantamento na clínica sobre isso. Cerca de 60% dos diagnósticos que a gente tinha de compressão do ciático não eram compressão do ciático. Porque quando a pessoa tem lombociatalgia, quando a musculatura das costas está sofrendo com contraturas, a gente tem a dor referida do músculo também, que ela vai para o membro inferior. E aí confunde o médico, confunde até o médico, mas aí você define isso por sintomas. Se tem formigamento e dormência, geralmente está pegando ciático. Se tem fisgada e queimação, geralmente não está pegando ciático, tá? Então a gente classifica a diferença por sintomas, tá? Desculpe o questionamento. Pô, aqui você pode perguntar o que você quiser, irmão. Mas alongar antes da prática esportiva evita o lesionamento? O alongamento, a função do alongamento é você deixar o músculo mais distensível, tá? Ele fica com um comprimento maior para você gerar mais contração muscular. Teoricamente eu posso gerar mais força. Que evita a lesão, não evita, porque se o cara pegar um peso a mais do que ele aguenta, vai estourar. O que gera lesão é sobrecarga, tá? Não é o alongamento. Às vezes o cara pode alongar um músculo que ele lesou há pouco tempo, e aí as fibras ainda não estão devidamente cicatrizadas. Aí, se não cicatrizou, ele vai fazer um alongamento em cima e rompe a fibra de novo. Então, mas geralmente o que causa isso é sobrecarga.